Falar sobre o Rei Pelé, que nos deixou na última quinta-feira, aos 82 anos, por conta da progressão de um câncer no cólon. Ele, que estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, teve a morte confirmada na quinta-feira por volta de 13h30 da tarde. O corpo ainda está no hospital e deve ser levado para Santos na madrugada de segunda-feira. E lá acontecerá o velório na Vila Belmiro. Vamos conversar com o Renan Fiuza, que está por lá, está em Santos, vai trazer para a gente os detalhes ao vivo sobre as homenagens ao Eterno Rei, né, Renan? Expectativa para esse velório, tudo já sendo montado para homenagear Pelé. O corpo deve ficar ali no centro do gramado da Vila Belmiro e as homenagens continuam por aí. Deve ter homenagem, inclusive, agora, na virada para 2023. O que deve acontecer, hein, Renan? Tudo bem, Carol? Ótima tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está com a gente aqui na CNN Brasil nesse último dia do ano. Pois é, falo ao vivo aqui do estádio Urbano Caldeira, popularmente conhecido como Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube, onde o rei do futebol eternizou belíssimas jogadas, foi bicampeão mundial e aqui a todo momento a gente vê a chegada de moradores da cidade, a chegada de turistas, pessoas que querem conhecer um pouquinho do estádio também, né? Eu vou até sair aqui de frente da imagem para vocês conseguirem ter a dimensão. Olha só, essa é uma estátua bem grande aqui, né, do rei do futebol, fazendo aquela tradicional comemoração, um soco no ar. Depois ali tem um busto também em homenagem ao rei do futebol. Então são muitas pessoas que deixam aqui algumas flores, com aqueles dizeres, né, Pelé eterno, entre tantas homenagens que também irão ocorrer ao longo deste último dia do ano. A gente vai ter um show da virada aqui em Santos, a preparação de queima de fogos, mas teremos também 80 drones que vão sobrevoar o céu aqui da cidade de Santos, formando as letras com o nome do rei do futebol, Pelé, uma justa homenagem. Também temos alguns pontos aqui na cidade onde foram depositadas flores. Quando o turista chega aqui a Santos, tem um viaduto logo na entrada da cidade com a camisa número 10 do rei do futebol, e esse viaduto ele vai ficar por alguns dias com as cores verde e amarela. Portanto, são várias homenagens. Como eu havia dito ontem, eu estive no Museu Pelé, então tem muita gente que quer conhecer um pouquinho mais a fundo a história do rei do futebol. Ontem mesmo o Museu Pelé recebeu o maior número de visitantes de toda a história. Ele foi inaugurado ainda na Copa do Mundo de 2014, então a gente teve só ontem, só para vocês terem uma ideia, 6.000 visitantes. Eram mais de 600 pessoas por hora. E aí sim, agora aqui, como vocês percebem, a turma toda reunida vem aqui homenagear. Já conversei com alguns desses torcedores, pessoas que estão e são de outras cidades e que me disseram: olha, Renan, não poderia ser diferente. Hoje é um dia triste, é uma mescla de tristeza por a gente ter perdido um grande ídolo de futebol, mas também um orgulho da gente ter o Pelé, um ídolo tão acessível, principalmente aqui nessa região onde eu falo, que é a Vila Belmiro, que respirou, né, o rei do futebol, que respirou esse contato muito mais próximo com ele. Só para a gente finalizar, antes de eu devolver para você, Carol, a gente tem um post para chamar da Kelly Nascimento, filha do Pelé, do rei do futebol, a primogênita, mais ativa nas redes sociais, e ela postou um vídeo muito bonito, emblemático. Disse que em 2014 fez questão de estar juntinho do pai na Copa do Mundo, acompanhando passo a passo, né, dele na Copa do Mundo aqui no Brasil, que foi realizada aqui, e registrou nesse post trechos desse momento, desse grande encontro que ela teve junto do pai, com toda a torcida brasileira, uma vez que a Copa do Mundo estava retornando aqui para o país. Então a gente segue acompanhando essas homenagens. Segunda-feira o corpo chega aqui a Santos, de madrugada, a estrutura está toda montada, pronta, e aí 24 horas de velório. Na terça-feira teremos o cortejo saindo às 10 horas da manhã e seguindo depois ao Memorial, que é o cemitério vertical aqui da cidade, Carol. Homenagens que continuam, homenagens merecidíssimas ao Eterno Rei. Obrigada, Renan, que segue lá na Vila Belmiro. Muita gente prestando ali a sua homenagem a Pelé.